Antes de começar com as dicas, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o Pilates. Joseph Pilates, quando criou o seu método e difundiu nos Estados Unidos, a grande maioria do seu público eram pessoas profissionais do movimento, atores, bailarinos, que tinham grande consciência corporal e facilidade de se movimentar. Por isso, vários exercícios de Pilates que a gente vê na mídia têm acrobacias e grandes amplitudes de movimento. Hoje em dia, o público que mais frequenta estúdios de Pilates são pessoas comuns, com vidas comuns, pessoas que passam muito tempo sentadas, pessoas que passam muito tempo em pé, que não têm consciência corporal ou até mesmo alguns vícios posturais devido a sedentarismo ou não ter desenvolvido uma coordenação motora na infância. Enfim, cada pessoa tem uma história. Então, o pré-pilates, ele entra como uma luva para atender esse público, para que a gente consiga desenvolver a consciência corporal antes de propor os exercícios do método para esse público, ok? Outra coisa que eu considero muito importante, antes mesmo de começar uma aula de Pilates, é que todos os profissionais do movimento, sejam eles professores de Pilates ou não, devem ter compaixão, entender que cada corpo é um corpo, cada indivíduo carrega, além dessa postura que foi adaptada, ou até mesmo um vício postural, ou até mesmo um costume de se sentar de maneira errada, enfim, carrega uma história. Então nós, como profissionais do movimento, devemos ter respeito e compaixão por cada pessoa que chega procurando o nosso trabalho, ok? Então a minha primeira dica de pré-pilates vai para a consciência da coluna neutra, da lombar principalmente. Hoje em dia é muito comum que as pessoas tenham o quadril voltado para dentro ou em excesso para fora, perdendo a neutra da coluna lombar. E isso acarreta disfunções em toda a postura. Então a primeira dica vai para quando a pessoa deve utilizar a coluna neutra, como inserir a coluna neutra, conscientizar a coluna neutra durante as aulas de Pilates. Priscila, por favor, pode se deitar. Uma dica para o olhar, levanta esse braço para a lateral ali, Pri. Isso, estica aqui, ó. Uma dica para pessoa entender como é a coluna neutra. Se ela se deitar e tiver com a lombar colada, provavelmente ela já tem até um encurtamento do psoas aqui, onde traz essa pelve para cima, para dentro, tá? Então pedir para que ela relaxe os glúteos, deixa o bumbum bem solto, não existe a necessidade de contração glútea, ok? Então pede para ela soltar bem o glúteo, formando um buraquinho, usando uma linguagem bem simples, um buraquinho embaixo da coluna, ok? Uma forma dela entender é passar uma faixa elástica embaixo da coluna lombar. E até mesmo o próprio aluno pode fazer essa conscientização, tá? Se você atender em Pilates de grupo, como é o caso da maneira que a gente atende na Leve, não tem como você ficar com essa proximidade do aluno. Então, você tem que falar de maneira mais geral, para o grupo. Então, Pri, por favor, segure na faixa, do outro lado também. E ele puxar a faixa, percebendo que essa faixa pode se mover embaixo da coluna. E uma vez que a coluna esteja retificada, o elástico vai estar preso e vai precisar fazer uma força para movimentar. E se essa coluna estiver em excesso para trás, compensando em hiperlordose, o elástico vai até mesmo esfregar nas costas. Uma vez que o praticante entendeu
como deve ser o posicionamento da coluna neutra, deve ser adotado durante todos os exercícios, tanto na prática quanto incentivar ele levar para o seu dia a dia, que eu acho que é aí a grande chave do método Pilates. Para isso tem um exercício muito legal que chama Pelvic Clock ou relógio pélvico. Você pode estimular o aluno a imaginar um relógio no teto ou um prato raso, um prato com líquido dentro, e o teu quadril vai sutilmente contornar a borda desse prato, ou acompanhando o ponteiro de um relógio, no sentido contrário. Muito importante estar atento se a pessoa não está fazendo a contração glútea. Os glúteos devem estar relaxados nesse momento, ok? Se você perceber que a pessoa tem dificuldade em realizar esse movimento, a soltura da pelve, que é tão importante para exercícios como de rolamentos, exercícios que solicitem a articulação do quadril. Então, se você perceber que ela tem uma dificuldade, você pode usar um disco como esse embaixo do quadril do praticante. O disco de ar vai dar uma propriocepção, vai estimular, vai deixar uma base instável e o movimento vai acontecer de uma maneira muito mais tranquila. Então, para quem tem dificuldade, realizar em cima de uma base instável, a sensibilidade fica muito melhor, concorda, Priscila? Uma vez que a pessoa compreendeu o movimento em cima do disco de propriocepção, tira e estimula a realização fora do disco. Quadril bem leve, sem contrair glúteos, movimento sutil. Posso fazer o estímulo como o ponteiro tivesse para o 12 e para o 6 e brincar com os números do relógio. Essa foi a primeira dica do pré-pilates para você. Agora a dica número 2. Assim como temos a pelve neutra, temos o ombro neutro, a cintura escapular. É muito comum a pessoa estar demasiado curvado para frente, numa posição cifótica, ou extremamente aberta, uma posição fora do corpo. Então, a primeira dica para a pessoa se encontrar é se posicionar atrás do osso externo no peito. Você pode pedir para que o praticante coloque a mão como se fosse apontar para o eu e se empurrar para trás do osso externo, tá? Nisso aqui, se você está numa posição cifótica, encosta a mão, encosta o peito na ponta dos dedos, aqui, isso. Ou se você está numa demasiada lordose, se posicione atrás do seu externo, ok? Outra dica interessante é o osso do ombro estar na direção do lóbulo da orelha, tá? Exercícios como trazer a ponta do dedo, palma da mão virada para cima, ponta do dedo no ombro e mão para o teto. Ponta do dedo no ombro e mão para o chão. Ponta do dedo no ombro. E agora leva a mão na altura da cabeça, estendendo os braços atrás, mantendo-se atrás do externo, ok? Volta a mão para o ombro e a mão para o chão. Podemos fazer, estender os braços em direção ao teto, palmas da mão virada para os joelhos, isso. Abrir os braços para as laterais e subir
mantendo as escápulas sempre encostadas no chão. E daqui posso fazer pequenos movimentos circulares nos dois sentidos. E até mesmo alternar a abertura dos braços, buscando sempre a estabilização da coluna e da cintura escapular, ok? Se você perceber que nesses movimentos existe alguma alteração no tronco do seu aluno de movimento, pede para diminuir a amplitude, que já vai ajudar bastante na consciência. A dica número 3 é sobre o psoas. Esse músculo que é tão importante e que une membros inferiores ao nosso tronco, pelo excesso de posicionamento sentado e até a falta de alongamento e extensão de quadril, ele acaba ficando extremamente encurtado, o que limita vários movimentos e acaba gerando dor lombar, dor em quadril. Então é muito legal estimular logo no início da aula a soltura do psoas. Tem um exercício muito legal que você pode juntar os pés, manter os joelhos juntos, verifica se a coluna está neutra e se os glúteos estão bem relaxados, ok? Pri, pode até fechar os olhos e imagine teus joelhos puxando o fêmur um para cada lado e abrindo teus joelhos. Se você perceber que o aluno contraiu os glúteos ou perdeu a neutra da coluna, pede para parar o movimento por ali. Afastando os joelhos, traz a atenção do aluno para a região pélvica. Solta bem teu bumbum, solta bem teu abdômen. Agora imagina a cabeça do fêmur puxando o fêmur, que vai puxar o joelho para a posição inicial novamente, tá? Podemos fazer isso diversas vezes e até mesmo um lado e depois o outro e depois juntar as duas pernas. Essa foi a dica número 3. A dica número 4, e não menos importante, vai para os pés. Os pés, eles têm um papel fundamental em toda a postura. Quando estão localizados em algum ambiente, eles estão ligadinhos em tudo que está acontecendo. Porque se você precisar correr, se defender, quem vai reagir primeiro são os seus pés. Então é muito importante para você caminhar, para você ter uma reação rápida, por uma questão de reflexo, a força dos pés. Mesmo porque somos bípedes e eles sustentam o peso do nosso corpo todo. Concorda, Pri? Então, ok. Então, os pés, e é muito legal essa dinâmica, que a hora que você fizer isso com os teus alunos, você vai perceber como as pessoas não prestam atenção em seus pés. Então, a primeira dica, posicione o seu aluno sentado. Se você perceber que nessa posição ele tem uma curvatura na coluna por encurtamento dessa cadeia posterior, coloque num banquinho, não tem problema, ok? Então, as pernas estendidas e os pés paralelos. Se você perceber que o pé da pessoa já está virado para dentro ou tem um pé virado para fora, dá a dica dos maléolos, dos ossinhos, que eles devem, como dizia a Lolita, eles devem estar namorando, se olhando, ok? Então, a primeira coisa de tudo, abaixe os pés e suba, estimulando os dedos também. Então, alonga o peito do pé, levando os dedos à frente e volta, trabalhando essa mobilidade do tornozelo. Agora, você pode estimular só os dedos. Abaixa os dedos, sobe os dedos. Abaixa os dedos e sobe os dedos. Abaixa os dedos e abaixa o pé. Sobe os dedos e sobe o pé. Abaixa os dedos, isso, e alonga. Sobe dedo, subiu o pé. Agora,
pede para eles, é a parte mais interessante, afastar os dedos dos pés, trabalhando essa musculatura. E afasta e volta. E movimentos de rotação com o tornozelo também. Então, para baixo, para os lados e para cima e ao contrário também. Ótimo! E essa foi a nossa dica número 4. Agora vamos para a última dica, dica número 5. A coluna trabalha o dia todo em vários movimentos de rotação, de extensão, de flexão, e é muito importante que o aluno conheça todos esses movimentos e toda a mobilidade da sua coluna. Então, primeiro, coloque as mãos atrás dos teus joelhos ou atrás das suas coxas e imagine que tuas costas é um grande paraquedas. Então, pode posicionar a mão pedindo para o aluno encher a sua mão aqui atrás, escondendo o coração. Nisso, ele vai fazer uma flexão da coluna e você pede para ele ir encostando. Solta o bumbum e volta posicionando a coluna para neutra. E vai descendo mais um pouco. Abre o paraquedas das costas atrás. Vai até a cintura e volta. Se você perceber que teu aluno não tem força, pode ajudar. Mais uma vez, vai até a região das escápulas, abrindo paraquedas, escondendo o coração e subiu. Glúteos relaxados, tá? E deitou, percebendo toda a mobilidade da coluna e se há alguma retificação ou se há alguma compensação em algum segmento da coluna. Já é muito fácil de diagnosticar aqui e até da pessoa se perceber. Agora eu vou pedir, Pri, que você coloque as mãos atrás da nuca e abra bem teus cotovelos. Nesse movimento a pessoa também já vai perceber, nessa postura a pessoa já vai perceber se tem algum encurtamento na região peitoral, enfim. Gira teu tronco para a câmera. Isso. Nessa posição, procure deixar teu bumbum bem solto. Aí. E teu abdômen bem solto. Olhando para o teu cotovelo, imagine que teu cotovelo está puxando o teu corpo, puxando o teu peito. Se o teu aluno parar aqui, dizendo que é até onde ele consegue, experimenta falar para ele soltar a região abdominal. Uma vez que o abdômen esteja contraído nessa posição, vai diminuir a capacidade de rotação do tronco. Soltando o abdômen, ele ganha amplitude. E tá tudo bem, porque o nosso corpo é para isso. Ele faz esse movimento, é da natureza dele. Solta bem o abdômen e permite. Se na primeira vez ele não foi tudo, não tem problema, deixa ele perceber. Vem mais uma vez, traz o cotovelo, que traz o peito. Solta bem o abdômen, solta glúteos, para não prender nada nessa região do abdômen, permitindo toda a rotação da coluna. E retorna puxando pelo quadril, imaginando que teus músculos estão puxando o teu ombro e teu braço. Ok? Repita do outro lado. E essa foi a dica número 5 com as mobilizações de coluna. Essas foram as nossas 5 dicas de pré-pilates para você. Durante a sua aula de pilates, para você organizar o repertório do pré-pilates aplicado naquele determinado dia, é bom e é interessante você ver qual é o objetivo da sua aula. Se é estabilização de coluna, se é mobilidade de coluna, e trazer a consciência do movimento para o seu praticante, para o seu aluno, desde o início, construindo a postura e construindo
todo aquele movimento de maneira picada, de maneira sutil, para que na hora que você vai inserir o exercício completo do repertório, proposto pelo repertório do método Pilates, aquele corpo já esteja familiarizado com todos os movimentos de maneira integrada, ok? Conte com a gente, muito obrigada!